eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Turma, hoje eu vou falar com vocês sobre o conto policial. No livro, ele traz um texto na página 154, que depois da aula vocês vão fazer a interpretação de texto. Então, vocês podem acompanhar comigo e nós vamos fazer uma atividade juntos hoje, ok? Então, deixa o livro de vocês aí por perto, tá bom? O conto policial é um gênero literário que tem como característica básica a existência de um crime a ser desvendado. O escritor, além da cena do crime, deverá revelar a estratégia da investigação até que o leitor conheça o criminoso. É comum adotar um detetive, personagem determinante, porque, em meio ao mistério, é o detetive quem vai passar por instantes de perigo. Então, nós já vimos o conto de aventura, o conto popular e o contos de fadas, que são aqueles que envolvem princesas, fadas, duendes, né? O conto de aventura nós acabamos de estudá-lo com aquele primeiro texto do pai que foi pescar com o menino, lembram? Ele se passa por herói porque ele acaba salvando o seu filho, né? De certa forma ele salva o seu filho, então ele passa por um herói. Então, geralmente, os contos aí tem sempre quem? Um herói, não é verdade? No conto policial, o herói será sempre quem? O detetive, tá? Porque ele que vai desvendar o mistério, o acontecido. Porque no conto policial sempre tem e é obrigatório haver esse mistério, tá? Esse suspense, esse perigo, algo que vai acontecer que o detetive tem que desenrolar o que aconteceu. Pode ser um crime, pode ser um sequestro, pode ser um roubo, vai depender do conto policial, ok? O autor quase sempre explora ambientações escuras ou desertas. Procure se lembrar de cenas ou episódios de filmes policiais aos quais você certamente já assistiu. O autor de contos policiais, antes de esclarecer os fatos, mistura pistas falsas às verdadeiras, a fim de que o leitor possa ser surpreendido com o desfecho do conto. Então, ele vai fazer esse mistério para nos surpreender no final do conto, ok? Então, este é o conto policial. O conto policial vai ser diferir dos outros contos, por quê? Porque ele é um conto que tem que haver um mistério, seja um crime, seja um roubo, seja um sequestro, tá? Alguma coisa que um detetive, que é uma personagem que faz o papel do detetive, vai ter que desvendar. O conto de fadas, por exemplo, tem sim um herói, que geralmente é um príncipe, um rei, não é verdade? O conto de aventura também geralmente tem um herói. E o conto policial, nessa parte, o herói vai ser o detetive. Os elementos da narrativa sempre vão ser o quê? Parecidos uns com os outros. Vai haver clímax, na verdade, início, que é o início dos acontecimentos, né? O clímax, a problemática, tudo isso também vai haver, tá? Isso geralmente é estrutura, em todos os contos existem essas estruturas narrativas, espaço, tempo, enredo, tudo isso vai existir, nós conseguimos encontrar dentro de um conto, seja ele qual for, os elementos da narrativa sempre vão existir. Em alguns casos pode acontecer que não há alguns, em outros casos podem haver todos esses elementos. Então, nesse texto aí, se eu fosse Sherlock Holmes, que eu falei com vocês, da página 154, quem escreveu foi Medeiros e Albuquerque. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse autor. Aqui fala quem é Medeiros e Albuquerque, está até no livro de vocês, no box, ao lado do texto. José Joaquim Medeiros e Albuquerque nasceu em 1867, faleceu em 1934. Ele nasceu no Recife, em Pernambuco. Teve uma importante atuação na vida pública como deputado federal e senador. Como escritor,
Publicou crônicas em vários jornais e revistas. Também foi poeta e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, mas seu principal destaque está no conto policial, já que é considerado o introdutor desse gênero em nosso país. Então, introdutor é quem inicia. Então, foi Medeiros de Albuquerque, que introduziu esse gênero textual no nosso país, que é o gênero policial. Tá? O livro, Se Eu Fosse Sherlock Holmes, do qual foi extraído o conto lido, que vocês vão ler após a aula para fazer a interpretação de texto, já demonstra no título a grande admiração do escritor pelas obras de Conan Doyle. Então, esse escritor, Medeiros de Albuquerque, foi quem trouxe o conto policial, e quem escreveu Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um detetive muito conhecido na TV, tanto que existem filmes a respeito dele. E se vocês não assistiram, até o próprio livro traz como indicação para vocês assistirem, tá? Não deixem de assistir para vocês entenderem um pouco mais desses contos aí policiais. O personagem Sherlock Holmes supera a fama de seu criador. O escritor, então quem criou Sherlock Holmes foi o escritor Conan Doyle, não foi o Medeiros de Albuquerque, tá? Ele se inspira nesse escritor, por ser apresentado de forma mais humanizada e ganhando a empatia dos leitores. Como eu falei, existem os livros e também o filme. Geralmente os filmes são adaptações dos livros, dos gêneros literários. Então Sherlock Holmes ficou tão famoso que nós temos aí os filmes dele, mais de um, se eu não me engano tem 1, 2, eu não sei se tem 3, mas o 1 e o 2 eu sei que tem porque eu assisti. Tá? Ainda hoje, muitas pessoas desejam conhecer o The Sherlock Holmes Museum na 221B Baker Street, em Londres, local fictício onde o detetive Holmes mora. Então, quando ele fala local fictício, é porque o seu autor, olha só que interessante, ele colocou assim, digamos assim, criou até uma casa para ele, só que é no museu, na verdade, E existe esse lugar em Londres, tá? Por isso que é chamado assim, local fictício, porque não é uma casa mesmo. O Sherlock Holmes é um personagem inventado, bom? Falando um pouco mais sobre o conto policial, eu vou falar um pouco de Edgar Allan Poe e o conto policial. Por quê? Porque ele é estadunidense, não é brasileiro como Medeiros de Albuquerque. Mas foi ele que trouxe esse gênero literário, que inventou, digamos assim, esse gênero gótico. Porque ele trouxe o gênero gótico primeiro. O que é o gênero gótico? Aquele gênero que é um gênero de suspense, que tem assombração mesmo, que traz essa questão aí, digamos assim, de vampiros, de lobisomem, tá? É texto de terror, digamos assim. Só que hoje em dia nós podemos falar que são suspenses. Então, ele vai trazer essa literatura e através dessa literatura ele também vai trazer o conto policial. Foi um grande escritor, e como ele inseriu esse tipo de conto, depois esses contos, esse gênero textual, gênero conto policial e o gótico também foi caindo, digamos assim, no gosto dos outros países que também adaptaram para o seu país as suas escritas de contos policiais e de contos e textos góticos também. Então, Edgar Allan Poe, que nasceu em 1809 e faleceu em 1849, nasceu em Boston, nos Estados Unidos. Foi o que eu falei, que ele é estadunidense. É apontado como um dos criadores do conto, criador desse tipo de conto, o conto de mistério, do conto policial e da ficção científica. Em relação ao mistério, é o gótico mesmo, tá?
Influenciou inúmeras gerações de escritores em todo o mundo e é considerado um dos maiores escritores da literatura universal. O que significa literatura universal? Né? Do universo, do mundo. Então ele não ficou ali preso apenas em Boston, nos Estados Unidos. A literatura dele, como eu falei, foi para todos os cantos do mundo. Por quê? Porque ele trouxe esse tipo de conto e, de repente, todos os escritores, né, de vários países começaram também a criar esse tipo de conto, que é o conto policial. Esses tipos de textos que são os textos góticos. E a partir daí, o que acontece? Começam a surgir filmes em relação às escritas desse escritor. Porque começa a surgir filmes de mistérios, de suspense, filme que tem a ver com a questão da morte, o que tem depois da morte, o que há. Então é aquele medo que as pessoas têm, entre aspas, de alma penada, porque não sabe, não conhece, não é verdade? Então ele traz esse gênero e, lógico, as pessoas vão adaptar, né, como eu falei, através do livro, os filmes. Só que antigamente, se você pegar um filme bem antigo de terror, são aqueles filmes horrorosos, né? Hoje em dia os filmes são melhores elaborados, claro, por causa da tecnologia. Mas no início era aqueles vampiros esquisitos, aquelas lobisomens muito esquisitos. Hoje já são mais avançados, mas que surgiram através da literatura gótica, tá? Então ele cultivou, detalhe, ele também escrevia poesia. Uma das suas poesias muito conhecidas e que também se tornou um filme foi o Corvo, tá? The Raven, que significa o corvo. Existe essa poesia, ela é bem extensa e existe esse filme, não sei se vocês já ouviram falar ou já assistiram, que traz como um dos personagens um corvo mesmo, que representa até a morte, ok? Então ele cultivou a poesia e a prosa, diferença de poesia e prosa, poesia, versos e estrofes, tá? E prosa é isso aqui, ó, texto escrito sem ser em estrofes e poesias, estrofes e versos. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão o poema The Raven, como eu falei com vocês, o Corvo, e os contos O Gato Preto. Olha para você ver o nome dos textos. O Gato Preto, O Assassinato da Rua Morgue, O Retrato Oval e O Escaravelho de Ouro. Então, se vocês tiverem oportunidade, né, algum dia quiserem, assistam algum filme relacionado, se vocês gostarem desse tema e não tiverem medo, né? No século XIX, o escritor Edgar Allan Poe cria o personagem Auguste Dupin, um detetive que, inserido em seus contos de mistérios, Os Crimes da Rua Morgue e A Carta Roubada, inicia as chamadas narrativas de enigma. Tá? Existe todo um mistério, por isso que é um enigma. Essas histórias de detetive é que dão origem ao romance policial. A figura do detetive é elemento primordial na configuração do gênero policial. No caso dos textos de Poe, Auguste Dupin é um sujeito de raciocínio lógico de grau elevado, conseguindo solucionar mistérios e desvendar os crimes. Com relação à estrutura, os textos policiais têm como fio condutor o método investigativo, em 3 planos que estão intimamente ligados: a vítima, o crime e a investigação. Lógico, se existe no romance, lá no conto policial, uma vítima, tem que haver um crime, seja qual for o tipo de crime, né? Roubo, sequestro, assassinato, e a investigação de um detetive, feita, né? Realizada através de um detetive, tá? Eu vou fazer com vocês essa parte aí que está na página 160, relacionada ao que eu acabei de falar para vocês. É a questão 14, então vocês abram o livro e vão responder junto comigo. Reúna-se com os colegas de grupo e juntos concluam. Quais as características básicas do conto policial? Respondam levando em conta os critérios a seguir. Então vamos lá. Em relação à
finalidade do gênero. Bom, é como eu falei, vocês vão fazer junto comigo e vão anotando aí de acordo com o que eu for falando, tá? Então, qual é a finalidade do gênero? Proporcionar experiência estética, entreter, divertir e emocionar, ok? Vai depender muito de que tipo de crime que é cometido no texto, tá? Perfil dos interlocutores: o escritor literário e leitores que apreciam literatura, principalmente histórias policiais. Então, essas são as pessoas que geralmente leem esses tipos de textos. Suporte veículo: nós podemos encontrá-los em livros, revistas, sites e blogs. O tema geralmente vai ser o quê? Comentei com vocês, relacionado a crimes e enigmas, assassinatos, roubos, desaparecimento de pessoas, sequestros, por aí vai. A estrutura. Bom, a narração geralmente segue a estrutura clássica dos contos. Lembra que eu falei com vocês? Situação inicial, introdução do conflito, início da ação, clímax da ação, declínio da ação e o desfecho. Essa estrutura, entretanto, não é rígida. Além disso, toda a trama se articula em torno do desenvolvimento da causa e dos culpados do crime. Quando fala que não é rígida, é porque pode ser que falte algum desses elementos, mas não vai deixar de ser um conto policial. Vai depender sobre qual mistério está sendo investigado. E eu também vou ter personagens, tempo, espaço, enredo, que é a história em si, o enredo, ok? Perfil dos protagonistas. Geralmente há um detetive ou um policial, um criminoso ou suspeitos. O herói geralmente se destaca por sua astúcia, que geralmente é o detetive que desvenda o mistério. Ele se torna quem? O herói. E a linguagem? Geralmente se faz o uso da variedade linguística de prestígio, ou seja, aquela padrão, a formal, de acordo com a norma padrão, mas pode variar dependendo do perfil dos personagens, do público-alvo e do veículo, ok? Bom, vocês vão fazer esse gênero textual, porque lá no livro de vocês, lá no final dessa parte que fala, né, sobre o conto policial, vocês têm três opções de escolha. Ou vocês vão fazer a número 1, ou a número 2, ou a número 3. O livro traz bem explicado, se você escolher, por exemplo, a número 1, o que você tem que fazer. Se você escolher a número 2, o que você tem que fazer. E a número 3, que é mais livre, crie livremente um conto policial observando as orientações a seguir. Então, o livro vai trazer todas as orientações, seja 1, 2 ou 3 que você for fazer. Mas eu gostaria que vocês fizessem um texto. Se você quiser fazer mais de um, pode fazer. Se você quiser fazer os 3, também vocês podem fazer. Naquele bloco que vem no livro de vocês, tá? Do livro didático Produção de Texto. Então, vocês vão criar um conto policial. Seja ele o que você mais gostar. Você vai ler o 1, o 2 e o 3 e vai fazer qual que você se identificar melhor, ok? De livre escolha aí de vocês. E a atividade de interpretação de texto do texto, se eu fosse Sherlock Holmes, a leitura do texto se faz nas páginas 154, 155 e 156. E a interpretação vai da página 157 até a página 160. Bom, turma, na próxima aula eu vou fazer a correção dessas atividades, ok? Eu termino por aqui e lembre-se, juntos no caminho certo.